Bom dia! Aqui nós estamos para ouvir a palavra de Deus e o Senhor ele vai falar aos nossos corações, no nome de Jesus. Pai, dai-nos sabedoria da Tua palavra. Fala aos nossos corações, revela-nos o Teu querer, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus e o Senhor ele vai falar grandemente aos nossos corações. Deus, ele quer que eu e você sejamos obedientes. Obedecer a Deus é o mandamento principal que o Senhor ele faz para mim e para você. E na leitura da palavra, o Senhor ele vai trazer esse entendimento para cada um de nós. Hoje nós vamos fazer a leitura aqui no número de Números. Números 32, no versículo 24, 23. No versículo 23. E vamos ler o 24 também. Aqui a palavra do Senhor diz assim: E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor. Porém, sentirei o vosso pecado, quando vos achar. Edificai-vos cidades para vossas crianças e currais para vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. O Senhor, nessa manhã, Ele fala para mim e Ele fala para você. Deus, Ele quer que eu e você ande em obediência. Porque se eu e você não andar em obediência, andarmos em pecado, nós sentiremos o preço do pecado. E a palavra de Deus, ela nos ensina que o pecado, ele gera morte. Então, se nós andarmos no pecado, nós iremos morrer. E a morte que nós estamos falando aqui agora, ela não é uma morte física, não é o meu corpo que irá morrer. Não é este corpo que irá morrer e ser enterrado. É a minha alma, é o meu espírito, porque é ele que aqui a palavra está nos induzindo a entender que há pessoas que elas vivem, o corpo delas vivem, mas a alma está morta. Ela não fala com Deus, ela não ora, ela não busca fazer a vontade de Deus. Ela vive de acordo com o que ela acha, com o que ela quer, com o que ela pensa que é melhor para ela. E ela não busca Deus. E aquele que não conhece a palavra, que não tem uma leitura da Bíblia, que não faz uma oração, essas pessoas elas estão mortas. E muitas delas o Senhor está dizendo: vinde a mim. Mas muitas não querem. E quando elas não querem, como Deus irá abençoá-las? Aqui, mais abaixo, o Senhor fala: edificai para vós. Edificai para vós e para as crianças. O Senhor, Ele quer me edificar, ou seja, me fortalecer. Fortalecer as crianças. Por que as crianças? Porque a Bíblia diz que são delas o reino do céu. As crianças precisam ser edificadas. Aonde que eu edifico as crianças? É na palavra. As crianças precisam aprender a ouvir e desde pequeno obedecer a palavra de Deus. Quantas são as crianças que nós temos no nosso mundo? E tão poucas são as crianças que vão até a igreja,
que buscam, que oram, que tem alguém que faz isso para edificar essas crianças, para que elas aprendam a palavra, porque a palavra de Deus diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, para que quando ela crescer, ela não se desvie. Muitos adultos estão se desviando porque quando eram crianças, eles não foram ensinados. Eles não tiveram o ensinamento da palavra, a qual esse ensinamento nos dá o entendimento que é só Jesus que salva, só Jesus que sara, só Jesus que perdoa pecados. E não adianta a gente fingir-se de cristão. Não adianta a gente fingir que crê, não adianta a gente fingir que acredita, não adianta a gente ir simplesmente. Porque quando a gente faz algo por fazer, não há transformação. Temos que fazer com amor, temos que fazer por amor. Quando fazemos de qualquer forma, não teremos o mesmo resultado. Nós não podemos ser um robô que faz as coisas mecanicamente. Temos que fazer com amor, por amor. Por isso que o Senhor fala aqui no 23, e a terra, e não fizestes assim. Muitos não fizeram assim. Assim como de ir ao templo, de levar suas crianças ao templo para ouvir a palavra de Deus. E por eles não terem feito assim, o pecado entrou. E hoje, o Senhor Jesus, ele pode trazer uma transformação, ele pode. E ele vai trazer, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Mas entenda, quando você vai, desde criança, ao templo para aprender a palavra, você busca, desde criança, a sua vida é transformada, desde criança. Quando você crescer, você não vai se desviar, porque de pequeno, quando você estava formando o seu caráter, quando você estava formando a sua personalidade, a primeira personalidade que você aprendeu foi a de Cristo. É isso que te torna um cristão verdadeiro na presença de Deus. É isso que você nunca mais vai esquecer na sua vida. A presença de Deus. É isso que não vai permitir que você se rebele, que você se desvie, mas vai trazer à sua consciência o que é certo de se fazer. E isso é só a palavra de Deus que faz na minha vida e na sua vida. Então, se você tem uma criança na sua casa, preocupe-se de fazê-la ouvir a palavra. Se você não puder levá-la ao templo, se você não puder levá-la à igreja, a um lugar, a um encontro de crianças, deixe ela assistir no celular, na televisão, a palavra de Deus. Ensine a criança o caminho que ela deve andar, para que quando ela crescer, ela não se desvie. Os adultos desviados são aqueles que não aprenderam quando eram crianças. Isso é uma coisa que, se você sentar com uma pessoa, você já vê. Quando elas eram crianças, elas não aprenderam, porque ir simplesmente não é aprender. Tem que se dedicar, tem que se esforçar. Tanto aquele que vai para aprender, que são as crianças, como aqueles que vai para ensinar, que são as tias, que têm a responsabilidade de fazer, de dar esse ensinamento. Mas Deus, Ele vê tudo. Quando fazemos com amor, aquilo cai na terra fértil e frutifica. E o Senhor
Ele abençoará sempre tudo que nós fazemos com amor. No nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu venho a Ti apresentar, Pai, a vida do Teu filho, a vida da Tua filha, a vida das Tuas criancinhas, Pai. Oh, Deus. Quantos são aqueles, Pai, que cresceram e se desviaram? Quantos são aqueles, Pai, que hoje eles não encontram um motivo para se fortalecer na Tua presença, para ter uma rotina espiritual, para ter, Pai, um momento de oração com o Senhor, porque eles não aprenderam isso da infância, não aprenderam isso quando eram pequenos. Oh, Pai, perdoa teus filhos. Oh, Deus, abra os olhos dos teus filhos, da tua filha, Pai. Ajude-os, Senhor, porque para Ti, Pai, nada é impossível. E nesta manhã, Deus, eu venho aqui para abençoar a vida de cada um. Aquele que antes não foi, Senhor, não aprendeu, ele não se dedicou, ele não se importou, às vezes que foi até uma escolinha para aprender a palavra do Senhor, Deus. Que nesta manhã o entendimento dele seja aberto e que isso não se repita na casa, na família, com os familiares. Ó Pai, que eles tenham o entendimento de que conduzir os pequeninos à casa do Senhor é o melhor caminho e que a semente será plantada em terra fértil e ela produzirá 100 por um. E essas crianças não vão se desviar da Tua presença, Pai, porque os adultos desviados são aqueles que não entenderam a Tua palavra quando crianças. E eu declaro, Senhor, a bênção do Senhor na vida de cada um, Pai, de cada um desses adultos, de cada uma dessas crianças. Eu os abençoo, Pai, no nome do Senhor Jesus, com a bênção que enriquece e não acrescenta dores, para a honra e glória do Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus.